com 78.772 mortos. Até agora, 79.488 pessoas já morreram. E 1.290 mortes pela doença. Com o número, o país chegou a um total de 25.598 óbitos pela doença. 1.000 casos, 1.056 mortes e quase 20 mil casos confirmados, né? A vida é movimento, a vida não é estagnação. É a gente perceber que sinto a dor da perda, mas esse ser que morreu vai viver em mim. Como é que eu vou honrar essa memória na minha vida e não só me lastimar? Sabe, uma das reflexões que eu tive na pandemia é sobre a morte. E o que me veio à cabeça é de que nós não somos ensinados a lidar com ela, né? E principalmente no mundo atual, a morte ela é vista muito com relação e a proximidade ao medo. E um dos motivos de eu gravar esse vídeo é justamente tentar trazer uma nova reflexão sobre a morte. E por conta da pandemia do coronavírus, esse assunto é muito presente na nossa rotina, né? Por conta das atualizações constantes dos números de mortes. E esse vídeo é feito para você, com todo amor e carinho, para tentar gerar uma nova perspectiva da morte. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Gabriel Marques, um ser humano assim como você que está num processo eterno de aprendizagem. Para começar o conteúdo desse vídeo, eu quero compartilhar com você uma história minha sobre a minha relação com a morte. Tudo começou quando o meu avô ele teve um AVC. E nesse processo que ele teve um AVC, foi um processo muito forte, tanto para mim quanto para minha família. A gente viu um velho, com todo respeito, todo ativo, do nada se definhando. E aos poucos, aquela alegria toda e aquela espontaneidade que ele tinha, ele foi perdendo pela luta diária de sobreviver àquela doença. Mas em paralelo, nesse mesmo tempo, também tive um tio que também sofreu com problemas de saúde nessa época e teve que amputar uma perna por conta de trombose. Foi um momento muito intenso. Era a doença do meu avô, o AVC, e o meu tio com essa parte de amputar a perna e outros problemas que ele estava adquirindo. Então, para mim e para minha família foi algo muito forte e muito intenso. E principalmente para mim, foi um momento onde eu comecei a analisar a cada detalhe. A cada gesto que eu tinha com o meu avô, com o meu tio, a cada gesto que eu tinha com a minha família, foi um momento de superação. Mas o ponto que eu quero chegar é quando eles morreram. Eles morreram em datas próximas. Primeiro foi o meu tio e depois foi o meu avô. E a gente vivenciou essa época de vida deles com a doença cerca de uns 3 anos mais ou menos, 3 ou 4 anos que eu me lembre. Quando eles faleceram, né, em datas próximas, eu comecei a ter uma reflexão diferente sobre a morte, porque foram 2 pessoas próximas a mim que não faziam mais parte, né, da minha vida. E eu comecei a ter um choque de realidade na minha vida, porque o meu avô e o meu tio, eles são pessoas que eu tinha um contato, né, muito próximo, e principalmente o meu avô, que eu tenho ele como um segundo pai. E a reflexão que eu trouxe nesse momento de luto por conta da morte dos 2 foi de que eu comecei a analisar o comportamento das pessoas quando elas iam no enterro. E eu parei para pensar e vi que era um momento de muita reflexão quando você está velando alguém, quando você está enterrando alguém, onde o ser humano ele passa a se tornar o mais sensível possível, sabe? Porque, queira ou não, quando um parente morre, um ente querido morre, é algo que é arrancado da gente como se fosse a força, né? E por isso a gente chora, e por isso dá saudade, porque ninguém espera o momento, né? E eu comecei a pensar que era um momento de muita reflexão. E ao mesmo tempo, quando eu estava nesse luto, né, por eles,
vinha certas reflexões de atitude que eu tinha enquanto eles estavam em vida. Eu comecei a pensar diferente para a morte. Eu vi que neste momento de luto que eu estava vivenciando, era um momento que o meu ser, ele parecia que ele se despia, sabe? Ele tirava todas as máscaras, ele tirava todos os conceitos existentes para praticar duas únicas coisas: a compreensão e o amor. Então, o nosso lado sensível, ele fica muito aguçado quando estamos vivenciando esse período de luto. A mensagem central dessa pequena história que eu quero trazer para você sobre a morte, que depois que eles morreram, eu comecei a ter essa perspectiva diferente sobre o que sentia, quais as sensações que eu tinha. Em cima disso tudo, eu passei a fazer um caderno de registros onde eu começava a me expressar sobre o que aquelas duas mortes tinham me causado na vida. E aí, em cima disso, eu consegui montar uma palestra que conta esse meu processo de aceitação da morte e de compreensão da morte e de como a gente luta contra ela. A gente não consegue aceitar, não consegue entender. E nem somos obrigados a entender a morte, porque é algo que está fora de explicações materiais, né? É algo que não conseguimos entender. Mas compreender a morte nós conseguimos. E uma mensagem central que eu trago, que a cada momento de luto que tivemos na nossa vida, a gente aproveite desse momento nosso de sensibilidade, além de curtir o luto, de deixar esse momento para refletir, a gente transformar esse momento em boas ações. E foi o que eu fiz quando eu decidi criar uma palestra sobre esse meu processo, trazer mais compreensão e clareza para a vida das pessoas. E foi através de um processo de morte que eu comecei a ter esses pensamentos mais reflexivos, que me trouxesse mais clareza mental. E um dos motivos também de ter surgido o canal foi eu querer expandir esse meu conhecimento, que nasceu depois dessa minha compreensão mais sensível sobre essas duas pessoas que morreram na minha vida. Então, aceitar que a morte é algo que vai acontecer com todos nós, não é se tornar frio para ela, mas sim é aceitar a vida como ela é, né? Porque muitas vezes a gente sofre por alguém que se foi, por alguém que já partiu, por apego. E a passagem nessa vida, ela é única, né? Não sabemos o que acontece depois. Algumas religiões, elas explicam alguma coisa, algumas filosofias explicam alguma coisa, mas nada é concreto, né? Tem sempre um fundo de dúvida. Então, a morte, assim como o medo, né? Assim como os sentimentos negativos e influências negativas, elas trazem essa reflexão pra gente. E muitas pessoas, assim como eu, em momentos de luto, tendem a fazer reflexões que utilizam a morte como uma cura. Ou seja, você se curar como ser humano, você utilizar deste luto, deste momento, né, que você está vivenciando, para uma forma de você se portar diferente diante do mundo. E quando a gente compreende que a morte também, assim como a vida, pode nos ensinar, a gente entra num equilíbrio entre vida e morte. E tudo que nasce nessa vida acaba morrendo. Então, uma mensagem final que eu quero deixar para você é começar a voltar a sua visão sobre a morte e compreender que muitas vezes a morte, que é algo natural, né, ela é coligada ao medo. Mas esse medo é muito mais da forma que compreendemos sobre a morte, e das formas gerais que a mídia transmite sobre morte, que as pessoas transmitem sobre o pensamento de morte, nos remetem a morte, automaticamente pensa medo, né? Então, tenta aos poucos quebrar esse paradigma na sua vida e trazer um pouco mais de clareza sobre a morte.
porque assim como as quedas na nossa vida, a morte também pode nos trazer muitas reflexões. Então eu convido você a fazer essa experiência, né, na sua vida, de forma pacífica, de forma tranquila, mas sempre que surgir esse momento na sua vida, traga essa reflexão para você. E principalmente quando sentir a saudade de alguém, sentir, né, que essa pessoa que se foi faz falta, pode chorar tranquilamente, isso é algo natural do ser humano, mas principalmente utilize desse momento de luto para se tornar um ser melhor e um ser que a cada dia busca o melhor não só, né, para si, mas para o próximo também. E como de costume, eu vou deixar aqui na descrição algumas indicações para você se aprofundar sobre esse assunto. A primeira indicação é o livro O Poder do Agora. É um livro que nos traz a reflexão sobre viver o momento de agora, né? Não ficar projetando algo para frente e entender sobre a perspectiva de tempo. E o outro é um filme que se chama A Cabana. É um filme que eu carrego debaixo do braço. Eu utilizo ele na minha vida como se fosse um dicionário e também a cada momento que eu vivo de luto na minha vida, de tristeza, eu procuro colocar ele para me trazer mais reflexões. E por último é um documentário que está disponível aqui no YouTube mesmo, que se chama Entre o Céu e a Terra. É um documentário muito interessante sobre a visão de um cientista que ele não acredita muito sobre Deus, né? Ele não acredita muito sobre vida após a morte e ele passa a fazer as reflexões sobre isso quando o pai dele morre. E é um documentário que nos traz muita reflexão sobre morte, sobre perda e principalmente sobre a gente conseguir se desprender das pessoas que morrem. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com quem você ama e com quem deve receber essa mensagem, né? Porque se voltarmos o nosso olhar para as coisas que acontecem na nossa vida e como somos ensinados em relação à morte, em relação ao autoconhecimento, em relação a diversas coisas da nossa vida, e se questionar mais, a gente começa a ter mais clareza mental. E esse vídeo é mais um desabafo, né, neste momento que estamos vivendo da pandemia. E se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like e principalmente se inscreve no canal para continuar acompanhando mais conteúdos como esse. E não esquece de comentar aqui embaixo também para eu saber o que você acha sobre esse tema. Beleza? Então é isso e bora sair do caos?